Boa noite. Graça e paz, povo. Amém. Amém. A gente tem um desafio grande hoje, que é pregar depois de fubá. Sei que a grande maioria aqui não viu a pregação de fubá, mas para mim é um desafio gigante fazer isso. Mas a gente está aqui pela graça de Deus e na expectativa e certeza da presença dele aqui e dessa voz maravilhosa que fala no nosso coração. Então estamos aqui simplesmente na qualidade de mensageiro daquilo que Deus tem colocado no coração da gente, e que a gente, com tanta alegria e tanta expectativa, venha a esse lugar santo, na presença de gente de Deus, para conversar sobre aquilo que ele tem colocado como desafio e como perspectiva para a vida da gente. Então eu queria te convidar para uma conversa, para um começo de bate-papo, aqui para introduzir um tema tão importante, que é conectando o filho. Qual é a maior prerrogativa do filho? Qual é a maior prerrogativa do filho? A gente vai ver que a maior prerrogativa do filho é amar ao pai. E a gente vai entender, ou pelo menos essa é a proposta da gente, entender hoje por que isso. Então eu queria te convidar a uma reflexão na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 12, a gente vai caminhar até o versículo 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim a palavra: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar mais uma vez? Pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo tão bom. Pai, se é a Tua palavra, Senhor, que a gente lê na expectativa de que o Senhor fale conosco, na expectativa de que o Senhor se erga dentro de nós e faça uma coisa diferente aqui nessa noite. A gente te pede, Deus, e clama a Ti por transformação, por mudança, porque a gente precisa disso a partir de Ti, Deus. A gente precisa se conectar com o Senhor. Então nos abençoa, Pai. Trabalha em nossas vidas e vem com toda a vida que o Senhor tem e transmite vida a cada um de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós vivemos circunstâncias que se afiguram a nós como aquilo que condiciona totalmente, aquilo que trabalha na nossa vida a ponto de nos influenciar a tal ponto que termina por condicionar a nossa existência. É uma coisa que vem com tanta força que a gente só pode concluir que a gente nasceu desse jeito e vai viver desse jeito e vai morrer desse jeito. Se instala no coração da gente a famosa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, não conhece essa música, né?
Essa coisa que nos faz enxergar para tudo na vida da gente e perceber palavras como sina, destino, essa coisa que está escrito nas estrelas. Hoje eu estou muito MPB, não é? Tá uma coisa, tá uma beleza, né? Ainda bem que não é funk. Levanta a mão para o céu. Podia ser pior, viu? Essa coisa que faz a gente reagir às circunstâncias e a tudo que acontece na vida da gente da mesma forma. E nos convence que se a gente nasceu de um jeito, a gente vai ser eternamente daquele jeito e não existe nada para além, para fora dessa proposta de vida. É isso que a gente entende por sendo essas coisas que condicionam, que são a sina da gente. Isso tem a ver com coisas específicas na vida da gente. Isso tem a ver, por exemplo, com o lugar que a gente nasceu. Se, por exemplo, a gente nasce num lugar pobre, humilde, muita gente é convencido que não existe vida para além daquela história ali. Que a existência dela inteira vai girar em torno daquela história ali. Da mesma forma que se você nasce num outro padrão de vida, numa outra conjuntura, num outro bairro, num outro andar, também significa da mesma forma que você vai viver a sua vida sempre daquela maneira e daquela forma, e seguindo aquele cardápio, estudando naquela escola, frequentando aqueles lugares que sempre você frequentou. Da mesma forma que família é algo que condiciona totalmente a nossa existência. Algumas famílias são bem complicadas, os papéis são bem trocados. Então, são aqueles homens que não exercem o seu papel de homem da casa, sua masculinidade, e se tornam aqueles homenzinhos com pigarrinho, que senta num ladinho. Meu filho querido, você deve lembrar sempre de quem você é, pois se você se lembrar da sua identidade, se comportará de acordo com ela. Nós somos filhos de Deus. Então a gente precisa viver e agir como filho de Deus. E a pergunta para a gente agora é só uma: como é que é essa história? Como é que eu faço para viver para longe dessa sina, dessa coisa que determinou-se para mim, dessa coisa que mudou meu caráter e meu gênio, e agora eu não consigo mais viver para além dessa história? Eu sou dessa pessoa de gênio difícil, eu sou complicado de conviver, eu estou cheio de interrogação na minha mente, eu estou totalmente traumatizado com alguma coisa que aconteceu na minha vida, porque isso é mais uma coisa, meus irmãos, que faz todo significado para a gente e que determina o caminho da vida da gente, é trauma. E tem gente que vive sob a sombra de uma lembrança, de uma coisa terrível que aconteceu. E agora essa pessoa não consegue mais viver fora dessa história, mas queria muito. Existe um convite de Deus para você nessa noite, para ser filho dele. Isso se dá no momento da sua conversão. É na hora que você se converte, que você se torna filho de Deus. O que é conversão? E o que é que isso tem a ver com esse texto que a gente leu? Eu vou começar a explicar para você agora. Conversão, eu vou explicar de forma muito rápida, bem sucinta. É essa versão nova de você mesmo, com tudo que você viveu, só que agora andando numa outra direção. Conversão é isso. É você, com todas as suas experiências, com tudo que você carrega dentro de si, como memória, como essa coisa que influencia você, só que dessa vez virando de lado e andando em outra direção. E na direção de quem? Na direção de Deus. Antes você caminhava para longe de Deus. E agora você caminha na direção de Deus. Os versículos que a gente lê falam da obra de Cristo, do que é que Jesus fez e quais são as consequências dessa obra de Cristo na vida da gente.
E aí ele fala assim que a gente não é devedor à carne, porque em outras palavras nós fomos comprados por Cristo, e nós fomos comprados por Cristo na cruz de Cristo. E deixa eu dizer para você que a vida de Jesus Cristo e que a morte de Jesus Cristo nos mostra que nós podemos ser alguém para além dessa sina que determinaram para a gente existir e viver. Jesus experimenta nessa vida tudo aquilo que podia servir como algo que condiciona a existência. Ele nasce numa aldeia inexpressiva, pobre, Nazaré era um arruado, e ele não se deixa condicionar por conta disso. Nem está se comiserando, nem se nivela por baixo, nem se nivela por alto. Ele é ele. Ele cresce e não tem acesso à educação. É tanto que no Evangelho de João, as pessoas perguntam, como sabe esse letras sem ter estudado? Jesus passou a maior parte da vida rachando lenha e trabalhando com o pai José para poder fazer móveis para a comunidade, para o povo. Jesus, ele experimenta a pobreza, Jesus também experimenta a limitação na educação, e a história extra-bíblica nos dá conta também que Jesus, durante a adolescência, experimentou a orfandade. Perde o pai. E quanta gente que perde o pai se deixa condicionar por isso, isso não aconteceu com Jesus. Ele vive a vida dele. E ao mesmo tempo, a gente vê que Jesus Cristo, ele vivia sob a sombra da cruz. Todo o tempo ele lembrava da cruz. Isso era um assunto recorrente entre ele e os discípulos. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu estou com os dias contados. Ô meu irmão, como é que você iria viver se você soubesse que ao atravessar aquela porta de vidro, você ia ser alvejado por um tiro? E que não tinha nada que você pudesse fazer para impedir isso? Você ia viver muito à vontade e feliz? Ou você ia permitir que o medo da morte galopante dentro de você condicionasse sua existência a uma depressão profunda? Jesus não se deixa levar por isso. A vida de Jesus Cristo nos mostra que é possível viver livre das sinas e dos condicionantes da existência. Não precisa ser assim. Boa notícia para você. É possível ser mudado por Deus. Boa notícia para você e para mim. E como é que isso é possível? É por causa da morte de Jesus que é possível. É na morte dele que isso se torna uma realidade, não simplesmente para Jesus. É na morte dele que Jesus deixa de ser simplesmente um bom exemplo para se tornar aquele que vem redimir a nossa vida, porque é exatamente na morte dele que nós nos conectamos outra vez a Deus e nós somos possibilitados a nos chamar filhos de Deus. Antes nós que éramos estranhos a Deus, que éramos inimigos de Deus, que precisávamos urgentemente de um Salvador, encontramos na figura do próprio Deus encarnado, que vem com todo amor e diz assim: eu morro no seu lugar, eu morro a sua morte para você viver a minha vida. E eu vou te ensinar a viver como eu vivi. O caminho está livre. Jesus Cristo veio para aqui, para esse mundo, de um jeito que as pessoas pudessem ver e pegar. Ele teve conversa olho no olho com as pessoas e ao mesmo tempo ele disse: eu vou morrer e eu vou lá no céu, mas vai ficar aqui um Consolador, e esse Consolador vai te conduzir a toda a verdade que você precisa saber sobre a vida. Jesus Cristo veio e nos libertou. Foi possível e é possível viver uma realidade para além dessa que nós temos como perspectiva de vida. Essa é a primeira coisa que você deve saber. É possível.
E como é que isso foi possível para um menino, por exemplo, que passou uma educação extremamente rigorosa? Esse menino não é outra pessoa senão o próprio Paulo, que escreve essa epístola de Romanos. Paulo, ele teve uma educação extremamente rigorosa, numa tradição judaica arraigada, judeu de judeus, uma pessoa que recebeu assim a melhor educação religiosa, acadêmica, que dominava línguas, que foi criado naquele judaísmo de raiz, que quando olhava para alguém de fora do judaísmo, já olhava com receio, a ponto dele odiar a igreja. E o próprio Deus foi ao encontro, o próprio Jesus Cristo foi ao encontro de Paulo para dizer: Paulo, é possível viver fora do ódio e do empedramento. Paulo, é possível viver fora de uma educação rigorosa e castradora. Paulo, o mundo é grande, vai conhecer o mundo, Paulo. E Paulo foi. E ele foi com missão de falar desse Deus que transforma para o mundo. Mas talvez Paulo seja uma figura um pouco distante, né, da gente. Então a gente vem mais para perto para contar a história de um homem que perdeu o filho e perdeu a esposa e que sofria de doenças terríveis. Ele tinha sangramentos no nariz, enxaquecas terríveis, ele sofria de doenças pulmonares e ele era um homem público. E quando ele ia falar, as pessoas tinham que muitas vezes carregar ele, tal estado de fraqueza que ele estava. Ao mesmo tempo, esse homem era de uma erudição e de uma capacidade muito grande. O nome desse homem era João Calvino, o reformador. Sabiam que ele perdeu o filho de peste negra? Pouco tempo depois ele perde a esposa. Mas ele vai até o fim da breve vida dele, pregando o evangelho e reformando. Mas talvez isso ainda seja um exemplo um pouco longe, né? A história, né? Está para lá, está para muito atrás. Então deixa eu conversar com vocês sobre mais alguns testemunhos. Algum tempo atrás, eu fui preletor de um acampamento e tinha um adolescente lá. E essa menina, ela fez um pacto com o Satanás. Ela foi a um lugar de ritual e era uma menina muito inteligente. E ela fez isso de cabeça assim, consciência mesmo. Porque ela disse que não gostava de Deus. Porque ela, nas palavras dela mesmo, Deus era injusto, Deus não era bom e Deus, ele nunca estava lá quando a gente precisava dele. E eu sei que eu comecei a conversar com essa menina na segunda-feira. Ela olhava para as outras colegas do quarto dela e ela dizia assim: tá olhando o quê? Eu rogo uma praga para você, o Satanás está aqui comigo, quer ver? As meninas do quarto dela começaram a criar um certo temor de andar com ela, não sei por quê. Só que essa menina era tão inteligente, essa menina, ela era uma pessoa assim, dessas que cativa você pela palavra. Porque ela conseguia argumentar tão bem. E aí eu consegui encartar uma conversa com essa menina. E essa menina começou a me alugar no acampamento. E isso, e por que Deus é bom? E eu, conversando com essa menina. Até que uma bela noite, quinta-feira do acampamento, essa criatura começou a conversar comigo às 6 horas da noite. Teve uma interrupção, ela disse: depois do culto eu quero conversar com você. Eu digo: sim, senhora. E a gente começou a conversar, deu a hora de dormir. E essa menina, sabe aquela coisa, e a gente tirando as dúvidas e conversando e tal, aquela história toda. Eu sei que essa menina, deu a hora de todo mundo dormir, ela disse: eu não quero largar o senhor vai ter que conversar comigo, viu? Eu digo: estou conversando com você. Vamos fazer assim, vamos lá para a frente do dormitório. A gente foi para a frente do dormitório, lá no Acamp, Itapsuma. Tinha um bico de luz incandescente assim, em cima da gente, na porta do dormitório. Já era 2:30 da manhã, e eu conversando com essa criatura em pé. De repente, essa menina olhou para mim e fez assim: eu vou fazer uma zoada, por favor, ninguém se assuste. Essa menina fez. Eu digo: pronto. Olha, eu me arrepiei. Isso aqui, já vi um cachorro vira-lata quando vai para uma briga, que está morrendo de medo. Afina, ele bota o rabo entre as pernas, se arrepia todinho e late fino. Fui eu.
eu me encolhi assim, eu dei uma congelada. Eu só consegui dizer assim: menina, o que é que tu tem? Essa menina olhou para minha cara e fez assim: minha garganta está coçando. Me ajuda. Me ajuda. Meu coração foi para o pé, minha alma saiu do corpo. E a criatura se vira para mim e diz isso. Eu sei que naquele dia, eu fui dormir quando a barra estava quebrando. Quando o dia estava amanhecendo. E essa menina, no fim da conversa, ela disse assim: eu quero me entregar, mas eu estou com medo. Porque o meu pacto é irrevogável. E ele disse que se eu quebrasse o pacto, eu ia ser estéril. E eu tenho um sonho de ser mãe. E eu não posso quebrar o pacto. Aí eu disse assim: mas você quer se converter? Ela disse: eu quero. Então você já se converteu? Ela disse: e agora, e agora, e agora? Aí ela começou a ficar com medo. Eu disse: agora? Vamos ver quem é que bota mais medo. Disse: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você pertence a Ele. Você está livre dessa coisa que condiciona a sua existência. No outro dia, essa menina estava chorando compulsivamente. Ela foi dormir e ela estava chorando e dizendo assim: eu tenho que me entregar, eu tenho que me entregar, eu tenho que me entregar, eu tenho que me entregar. E eu disse: você já se entregou. Diga, vamos orar comigo? Fala assim: Jesus. Ela dizia: eu não vou dizer, eu não posso dizer. Ele disse que eu não podia dizer o nome do inimigo. Eu disse: diga Jesus. Aí ela, com a voz bem apagada, fez assim: Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Essa menina começou a chorar. Chorar, o choro do arrependimento e da mudança. E ela disse assim: eu quero. Eu quero. Naquele dia, aquela menina estava na capela do acampamento à noite, na sexta-feira, entregando a vida dela para Jesus. Com as duas mãos erguidas e dizendo assim: eu pertenço. Perdão, gente. Eu pertenço a esse Deus. Nesse mesmo dia, um traficante de drogas estava entregando a vida lá. Morador da favela do Detran estava entregando a vida lá. Esse menino, como consequência das coisas que ele fez, ele foi assassinado 5 dias depois, na porta de um salão de cabeleireiro. E ele entregou a vida dele a Jesus também. Não existe condicionantes tão grandes que Jesus Cristo não possa quebrar. Não existe sina irrevogável para o nosso Deus. Não há. Não há. Aí a gente vem para a história dessa mulher que tinha tido já uma filha deficiente mental. E essa menina dava muito trabalho. Só que quando essa menina fez uns 13 anos de idade, essa mulher descobriu que ela tinha esclerose lateral, como é? Esclerose múltipla. Ela começou perdendo o movimento das pernas. E no meio disso tudo, o marido dela, para o seu enclausuramento, para o seu trauma, para a sua sina, para os seus limitantes, para essa coisa escravizadora, você olha a vida para fora de si. Para uma realidade muito mais ampla da soberania divina. Quando Paulo fala que nós somos guiados pelo Espírito Santo, ele não está dando uma proposta para você de ser guiado em momentos de que você pasma ou do país em crise. Não. Paulo nos informa que ser guiado pelo Espírito Santo é uma proposta para a vida. E que esse Espírito Santo vai nos guiar aonde Ele quiser. Você está consciente da soberania divina. Você está consciente da soberania de um Deus que guia você. Mas ao mesmo tempo, Philip Yancey, por exemplo, ele lança 3 perguntas. Se esse Deus me guia, e se esse Deus me chama de filho, por que tudo isso acontece comigo?
De repente você veio aqui essa noite com o coração todo angustiado. E existem 3 perguntas que precisam ser respondidas. Deus é injusto. Deus está calado. Deus está escondido. Onde é que eu acho esse pai? Porque eu começo a me comparar e eu vejo, por exemplo, quem rouba se dá bem. Pelo menos na sua grande maioria. Alguns estão visitando Curitiba. E estão saindo no Jornal Nacional. Mas estão ricos. E eu aqui trabalhando, feito um condenado e não saio do canto. Eu vejo o fulano, trai a esposa, isso, aquilo, e a casa dele parece que é uma paz absoluta. Eu vejo o Beltrano, mau caráter, um camarada assim, ele parece ser uma pessoa muito resolvida e feliz, e eu aqui. Por outro lado, a gente começa a aclamar a Deus na nossa angústia, né? E dizer assim, Deus, o Senhor, cadê o Senhor? Deus fala comigo, Deus, e parece que Deus está calado, mais do que isso, parece que Deus está escondido. Deixa eu falar para você, bem rapidamente. É interessante que nós condicionamos a justiça de Deus àquilo que se transforma em benesse para nós, não é? A gente procura Jesus em lugares de poder. A gente procura Jesus em famílias perfeitas, na riqueza. A gente procura Jesus, assim, numa circunstância onde o país está prosperando. A gente procura Jesus na nossa escalada social, na nossa escalada profissional. Aí a gente procura Jesus para pedir esse tipo de coisa, porque a gente acredita que, de fato, a justiça de Deus é isso daí. Por outro lado, a justiça de Deus, não, em outro entendimento mais medieval, era de opressão e escravidão completa do ser humano. Então, se você nasceu servo, você tem que ser servo, porque essa é uma determinação divina. Era quase que uma relação kármica. Mas então como é que a gente concilia a soberania e bondade de Deus? Como é? A melhor palavra que define isso é: Deus é Pai. Ele compreende muito mais do que nós compreendemos, na nossa limitação. Muitas vezes nós queremos encaixar Deus num mundo que nós construímos para nós mesmos, num padrão onde Deus ele faça aquilo que é esperado que uma divindade faça, e que um servo ou filho é esperado que faça também. Então eu dou a adoração e você me dá a bênção. Não é esse o esqueminha? Mas ser guiado por Deus significa também que Deus ele vai colocar a gente no mundo, não a passeio, mas para ser construído em caráter. E para ser feito forte, para além das circunstâncias, assim como Jesus foi. O objetivo do nosso Pai é que a gente olhe para Jesus Cristo como o nosso padrão de filho, e a gente olhe para ele e diga assim: eu quero ser igual a Jesus. E Deus do céu vai dizer assim: você vai ser, porque eu estou fazendo você parecido com ele. E aí sai o nosso medo. Porque a gente sai da condição de escravo para a condição de filho. E filho é aquela coisa que a gente toma conta. Filho é a relação mais íntima que um ser humano pode ter com o outro. Não é? Essa parte integrante de você, que Deus chama você e diz assim: você é meu filho, eu vou tomar conta de você. Só que ao mesmo tempo nós somos limitados pelo nosso próprio medo. E aqui eu vou dar um exemplo bem bobo, mas que cabe bem à ilustração. Uma vez vou eu com Sofia, no alto dos seus 3 anos de idade, para o Game Station. Porque ela adora ver aquelas luzes piscando, aqueles bichinhos correndo, aquela coisa toda. E lá tem um parque que tem túnel, que tem um negócio... Sabe aquele negócio que o menino fica parecendo um preá correndo no circuito? Entendeu? Não é? Já viu? Pronto, ela adora aquele negócio ali. Aí eu digo: vá minha preazinha, vá correr, vá.
Aí ela foi, correu, não sei o que, brincou. Só que no meio disso tudo, da brincadeira, passaram uns meninos maiores do que ela, fazendo barulho, e o brinquedo balançou lá em cima. E ela começou a chorar. Imobilizou e paralisou de medo. Ai, meu Deus. E chorando, e chorando, e chorando, e chorando. A menina do Game Station tirou os protetores, fez: quem é o pai daquela menina? Aí sou eu. Vá buscar ela. E o pai, acima do peso, foi buscar ela. Né? Eu cheguei lá em cima, passei por todo o túnel estreito, passei por tudinho, olhei na cara dela branca, já estava rosa, de tanto chorar, e disse assim: quem está aqui? Aí ela fez: papai. Parou de chorar. Eu botei ela no meu colo e desci com ela e disse assim: quem guia você? Quem está com você? Papai. Por que você está chorando? Porque eu estava só. Você está só? Não estou só. Quem está com você? Papai. Quem toma conta? Papai. Se papai disser para você não ter medo, você vai ter medo? Não. Bota ela no chão. Tu acredita que pai te ama? Acredito. Sobe lá de novo e faz tudo de novo. Eu faço. E ela foi e ela fez. Pai que ama, ele vem, pega o filho, bota no braço. O cenário é o mesmo. Os meninos maiores continuavam correndo. O brinquedo continuava balançando. Mas tinha alguém ali com ela que garantia a ela segurança. O pai dela. Se você veio aqui nessa noite, presta muita atenção que a gente tem muito pouco tempo. Se você veio aqui nessa noite, é para que você saiba que o seu pai desceu à terra, viveu uma vida, para que hoje ele pudesse te carregar nos braços e dizer assim: fique calmo, porque o seu pai está com você. Eu tomo conta de você na tribulação. Eu tomo conta de você na angústia. Você não é um escravo e você não é um estranho. Você tem nome e você tem sobrenome. Eu tomo com você. Eu sou seu pai. Só que eu não sou igual ao seu pai carnal. Eu sou um pai extremamente poderoso. Eu te faço herdeiro, meu filho. Eu sou rico e eu tenho poder para te ressuscitar. Você não fica morto. Você fica vivo. Porque o seu pai garante vida para você. Gente, desculpa, mas esse negócio me comove tanto. Porque o pai da gente olha para a gente do céu e diz assim: você não está só. O meu Espírito Santo habita em você. Ele guia você. Isso é uma garantia minha, do Deus que não mente. Por isso que a prerrogativa do filho é amar o pai. Porque o pai amou a gente primeiro. Isso está escrito lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 19. No versículo 18, aparece o antônimo do medo. E o antônimo do medo, e para João, e na Bíblia, não é a coragem. O antônimo do medo é o amor. O que vence o medo no coração da gente é amar. Não é simplesmente ter coragem. Porque a coragem da gente é tão limitada. Mas se o amor de Deus é colocado, se é o amor de Cristo que te liberta, que está dentro de você, você sai para fora de si e você se torna uma pessoa melhor, mais generosa, que olha para fora de você mesmo, dos seus problemas, que olha para fora das suas sinas e dessas coisas condicionantes todas e diz simplesmente assim: Deus, olha para o mundo, olha para mim, e você ouve do céu dizendo, um Deus dizendo assim: você é herdeiro, e você vai ser glorificado com a mesma glória de Cristo. Uma última coisa: o sofrimento desse mundo não é uma coisa que foge ao controle de Deus. Por fim, lá no versículo 17, Paulo diz assim: se você sofre o sofrimento de Cristo, e ele estava se referindo ao sofrimento que Jesus sofreu nesse mundo, ao sofrimento que Cristo sofreu nessa existência aqui da gente. Se você sofre esse sofrimento, eu tenho uma boa notícia para você, que
que você vai ser glorificado com a mesma glória de Cristo. Glória aqui tem o mesmo significado de vitória. Você vai ter a mesma vitória que Jesus Cristo teve sobre os sofrimentos desse mundo. É quando você, pela fé em Deus, se torna superior ao sofrimento. É quando essa coisa não tem mais a possibilidade de transformar-se numa sina para você. É quando você consegue pensar para fora dessa sina. É quando você consegue pensar para fora da forma que você foi criado. É quando você consegue pensar para fora da forma como você foi determinado para viver. Dos seus traumas, dos seus vícios, dos seus pecados. Você está livre, irmão. E o que é que você faz quando você vê um Deus que te pega no colo, que te trata bem, que te liberta? Você ama. A prerrogativa maior do filho é amar o pai. A gente só vai entender e só vai saber educar os nossos filhos se a gente souber ser filho primeiro. E você só vai ser um bom pai, uma boa mãe, se você amar o Pai do céu primeiro. Faça isso. Faça isso. E sem proposta nenhuma de ser essencialista ou até mesmo pragmático. Mas ame o Pai do céu em primeiro lugar. E Ele vai te guiar na tua paternidade, na tua maternidade de forma saudável. De maneira que você vai transpirar esse amor do Pai para os seus filhos. E aí essa criação vai ser uma verdadeira evangelização e adoração ao nosso Deus. Amém. Vamos orar. Oh Deus, o Senhor é Deus que liberta. O Senhor liberta dos medos, o Senhor liberta dos enclausuramentos, o Senhor liberta das sinas, das impossibilidades, das limitações. O Senhor liberta, Deus, de tudo isso. E o Senhor nos coloca no centro da Tua vontade para ser guiado pelo Senhor. É nesse momento, Deus, que o Senhor chama a si mesmo de pastor da nossa vida. E deitar-nos faz em verdes pastos, guia-nos mansamente a águas de descanso. Refrigera a nossa alma. É o Senhor que faz bondade e misericórdia nos perseguir todos os dias da nossa vida. O Senhor que não se esconde, o Senhor que não se cala, é o Senhor que nos traz à tua casa para ouvir palavras eternas, é o Senhor que não é injusto, mas que opera com soberania e bondade a nossa vida para nos tornar maiores do que os nossos próprios medos, para nos tornar maiores do que a própria sina que nos foi colocado, para nos tornar maiores do que o próprio ódio que nos foi impingido. Oh, Pai, tem misericórdia e nos transforma, Pai, em gente que pode se chamar filho. E que pode dizer assim, Tu és meu Pai. E tu do céu vai dizer, Tu és meu filho amado. E vai dizer por fim assim, entra no gozo da minha glória. E a gente vai poder experimentar um abraço, como hoje a gente experimentou esse abraço caloroso de um pai que se importa, que vem, que apacenta, que liberta e que não nos faz gente imatura, mas nos faz gente madura e que encara a vida de frente, na certeza e fé que nós vamos vencer contigo. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.